Ela pediu apenas as sobras. Quando ele ergueu o olhar e encontrou os olhos dela, algo nele acordou. Não piedade automática, nem curiosidade de passagem, mas um reconhecimento tão íntimo que o som do garfo caiu, e o resto do restaurante pareceu encolher até caber naquele instante. O salão brilhava como sempre, lustres em cascata que lançavam pequenos sóis sobre toalhas brancas, taças que tilintavam com conversas distantes, garçons coreografando-se entre mesas. Havia vinho caro, pratos que pareciam pequenas esculturas, e, em seu canto, John Maxwell jantava sozinho. A mesa à sua frente estava impecavelmente posta. O prato, intacto, parecia um gesto de indiferença mais do que de recusa. Era assim que ele vinha há meses, acompanhado por um vazio bem polido, com a linguagem do traje certo, a conta certa e o hábito de fingir que tudo estava em seu lugar. John sabia de cor os detalhes daquela etiqueta. Nunca telefonar à mesa, sempre pedir a especialidade, sorrir quando necessário. Mas naquela noite, enquanto sentia o gosto da comida que não o preenchia, algo menor e mais verdadeiro atraiu sua atenção. O movimento no portão do restaurante, uma figura curvada como se carregasse a própria vida em paque, segurando um pequeno invólucro que se movia dentro de seus braços. Ela segurava o bebê com mãos práticas, as costas dobradas pelo peso da rotina e da vigilância constante. Não havia luxos nela, um casaco que já vira muitos invernos, um cabelo preso de qualquer jeito, um sorriso que surgia apenas quando precisava, raramente por prazer. Ao alcançar a hostess, a mulher fez o pedido com voz baixa, educada, quase envergonhada. "Posso ficar com as suas sobras, senhor?" A pergunta foi dirigida a quem estava à mesa mais próxima, e, por um instante, o silêncio ao redor pareceu roçar o absurdo. John deixou a taça sobre a mesa sem perceber. Ela olhou para ele quando pronunciou o senhor. Seus olhos eram escuros, cansados, e havia ali a mesma resistência suave de quem se acostumou a pedir pouco para não incomodar. E então, os dois se reconheceram, no modo como alguém segura a respiração antes de um risco. Não como estranhos, mas como pessoas que conhecem uma solidão parecida, embora vinda de extremos diferentes. Sem pensar completamente por quê, ele chamou o garçom. Pediu que fossem embrulhadas as sobras do seu prato. Foi um gesto simples, quase desprezível para o padrão ao qual ele estava acostumado. Porém, para aqueles dois olhos que o observavam, teve o peso de um bote salva-vidas. Quando o pacote foi entregue, a mulher agradeceu com uma inclinação de cabeça que parecia uma oração breve. Ela levou o embrulho de volta aos braços do bebê e, olhando para o homem que o havia oferecido, sorriu como quem devolve um favor que não cabe em palavras. John observou enquanto ela sentou num banco fora do alcance da luz dourada, recostou-se no frio do concreto e começou a alimentar o menino. John ouviu e registrou, não como um jornal relata fatos, mas como alguém que guarda um mapa. Havia nela uma disciplina que lembrava dolorosamente os cuidados que ele perdera. Observou as mãos de Emily, grandes o bastante para trabalhar, pequenas o suficiente para embalar. A textura da pele, as marcas de noites acordadas, os modos de quem aprendeu a ser praticante do impossível. Nada ali pediu dó, tudo ali pediu reconhecimento. Naquela mesma noite, depois de caminhar alguns passos com ela debaixo de um véu de chuva fina, John viu onde Emily dormia. Um carro com janelas que guardavam uma intimidade precária. Havia cobertores, um carrinho dobrado, toalhas que serviam como divisórias de um quarto improvisado. A mãe arrumou o pequeno leito com um cuidado ritualístico que parecia um sacramento urbano. Ele hesitou em invadir aquilo com a sua presença, e foi justamente essa hesitação que o traiu. Não queria fazer exposição do sofrimento alheio, não queria cruzar a linha entre ajuda e espetáculo. Então, pediu apenas para saber como podia ajudar, em algo prático. Fraldas, leite, um kit de primeiros socorros, coisas que não pediam anúncios. Ela recusou a princípio. "Eu não quero favor", soprou, e havia dignidade nas duas palavras. John reconheceu ali a mesma estupidez que tantas vezes lhe fizera sentir que pertencia ao mundo menor dos que precisam. Propôs então uma alternativa discreta.
Devolveria no dia seguinte um embrulho, sem atenção, sem perguntas, como se fosse uma entrega rotineira que se perde na cidade. Ela concordou, mas não sem uma cautela que fazia parte de seu metabolismo. Na manhã seguinte, a caixa apareceu na entrada do estacionamento onde costumava ficar. Era simples, fraldas de várias idades, um pacote grande de leite em pó, algumas sopas enlatadas. Itens que John comprara com a frieza do que faz uma obrigação e com o calor silencioso de quem tenta remendar o próprio coração. Havia também uma nota, curta, sem assinatura. Para Noah, cuide-se, um desconhecido. Emily tocou o papel como se sentisse o calor de uma mão ausente. Guardou tudo com cuidado e por trás de sua relutância surgiu um gesto que parecia agradecimento e aviso ao mesmo tempo. Isso me ajuda, mas não conte a ninguém. Ajudar sem alarde tornou-se o caminho que John escolheu. Passou a marcar pequenos pontos no mapa de uma vida alheia, como se fossem faróis que ele acendia às cegas. Uma contribuição paga silenciosamente na conta de luz que ela não conseguia quitar, consultas médicas marcadas com cartões anônimos, pacotes discretos deixados num banco de praça. Ele aprendeu a observar a rotina dela, a fila do abrigo de emprego, o mercado que dava desconto em certos dias, a pequena biblioteca onde Emily deixava Noah brincar, entre livros como se fosse um parque seguro. A cada gesto, sua própria casa parecia menor. As paredes refletiam uma solidão que ardia menos quando ele sabia que, do outro lado da cidade, alguém dava banho num bebê e lhe preparava uma mamadeira com as mãos firmes. Não foi um ato heróico grandioso, foi uma série de microdecisões feitas com a obstinação de quem tenta iluminar uma fresta. John passou noites a pesquisar clínicas pediátricas com mais sensibilidade, aprendeu horários de postos de saúde, memorizou rotas que evitavam o olhar do público. Em segredo, conversou com uma enfermeira de confiança e, com discrição, acertou consultas de rotina. Não avisou Emily. Escolhia, uma a uma, as formas mais discretas de cuidado, porque acreditava que dignidade se preserva quando não se faz espetáculo dela. A transformação em John não teve estalos dramáticos. Era mais como o derreter de um gelo antigo, notável para quem observava, quase imperceptível para quem o sentia. Voltava para sua casa grande como quem atravessa um pequeno deserto particular, e no silêncio das paredes com fotos, falava sozinho às vezes, testando frases que não sabia a quem destinar. Guardava uma fotografia de Lillian numa prateleira, havia nela o sorriso que costumava iluminar os jantares antigos. A lembrança dos filhos, Caleb correndo pelos corredores, as mãos pequenas que um dia o chamaram de pai, vinha como sombra e combustível. A cada gesto pelo outro, algo que estava quebrado em John, uma fresta íntima, começava a juntar-se. Mas nem tudo foi suave. Havia dias em que a perplexidade de Emily invadia o pouco território que John lhe permitia tocar. Em outras ocasiões, ela conseguia perceber que havia intrusos anônimos em sua vida e se ofendia. Orgulho é uma armadura que protege e isola. Emily sabia disso. Chegou a devolver sacolas sem abrir, apenas para afirmar que não precisava de esmolas. Nesses momentos, John aprendeu a esperar. Ajudar para ele tornou-se uma escola de paciência, uma lição de que confiança se constrói em tempo e respeito. À medida que o inverno avançava, pequenas rotinas foram sendo reescritas. Noah ganhou um cobertor novo, azul, macio, que parecia feito para lhe caber na palma da aurora. Emily passou a aceitar uma consulta médica que John pagara. Ao retornar, contou-lhe, com a contenção de quem divide algo íntimo, que o menino estava bem, que o pediatra sugeriu exercícios simples para a respiração dele. John anotou cada detalhe como quem compõe uma partitura antiga. No mapa de sua vida, esses pontos viravam coordenadas de um território novo: cuidado, presença, responsabilidade. Havia também gestos de Emily que desconcertavam o milionário. Em uma noite, quando as luzes da cidade tremulassem como joias soltas, ela o convidou para entrar no carro por alguns minutos. A oferta foi quase um teste. Ele entrou, sentou-se ao lado do calor mecânico do banco e viu pela primeira vez o interior daquela vida. Não havia luxo. Havia métodos improvisados para organizar fraldas e roupas, caixas plásticas bem empilhadas, panos dobrados com economia de espaço. Ela abriu o zíper de uma bolsa e mostrou fotos de Noah,
uma série de pequenos milagres capturados por uma câmera antiga. Ele só precisa de tempo, disse ela, e John percebeu que o que surgiu ali era um pedido sem palavras por alguém que aceitasse permanecer. Em vão tentou permanecer anônimo. A intimidade que nasceu entre eles tinha as margens de uma amizade não declarada. Emily, mesmo cautelosa, começou a permitir que John fizesse parte do quebra-cabeça. Aceitou fraldas em dias frios, deixou que a recepcionista de uma clínica cobrasse pela caridade de um benfeitor desconhecido. Em troca, oferecia algo que não se compra, sua capacidade de rir de si mesma, de contar uma história boba de como Noah adormecera num prato daquele restaurante famosa. Era uma partilha sutil, feita de confiança que cresce por pequenas pontes. No interior de John, esse novo território causava um desconforto que ele reconhecia como crescimento. Não era o tipo de mudança que se anunciava com festas ou manchetes. Era uma alteração na maneira de gastar o tempo, na urgência de retornar cedo para verificar se Noah estava bem, na paciência com a confusão de horários de Emily. À noite, ao voltar para casa que ainda guardava as memórias de Lillian e Caleb, John sentava-se ao lado das janelas e observava a cidade contando mentalmente os pequenos atos que poderia fazer no dia seguinte. Em suas planilhas internas, costume de quem sempre organizou a vida em resultados, surgiram novas colunas: cuidar, intervir, esperar. Havia um receio que o acompanhava, o medo de transformar a ajuda em espetáculo. John tinha visto em outras vidas o efeito corrosivo do anúncio, cliques, likes, manchetes que consumiam o real e deixavam apenas a sensação de uma boa ação. Prometeu, no silêncio de suas reflexões, que a vida de Emily e de Noah não seria um prêmio público. Se oferecesse algo, seria para aliviar o dia a dia, não para peças de teatro social. Esse princípio guiou seus passos como um farol discreto. Os encontros passaram a ter uma cadência, um café às vezes, uma consulta marcada, tudo com o cuidado de não atropelar a autonomia de Emily. Havia também conversas breves, trocas de confidências sobre medos noturnos, sobre os sonhos interrompidos pela realidade. Emily falava de voltar a estudar, de um desejo tímido de conseguir um emprego com horários fixos. John anotava mentalmente as possibilidades, sempre atento para não transformar o projeto de vida dela em algo paternalista. Se eu quiser ajuda, eu peço, ela repetia como um mantra, e ele aprendeu a interpretar essa frase como um convite para ser companheiro de estratégias, não salvador. Noah, por sua vez, começou a reconhecer o homem de terno. Havia uma curiosidade nos olhos do menino que, mesmo pequeno, parecia medir as presenças. Ao vê-lo, John sentia as paredes internas que construíra se amolecerem. Falava com o bebê de modos que antes o envergonhariam, usando vozes bobas, inventando canções curtas. Havia um retorno afetuoso que o surpreendia. Noah, ao esticar a mão, tocava o que havia de mais sensato em John, como se dissesse: "Vem, que eu aceito." As semanas que se seguiram foram um aprendizado mudo sobre limites e compromisso. Houve confusões administrativas, contas que atrasaram, pequenas humilhações públicas que Emily suportou com uma dignidade que o deixava sem palavras. E, em paralelo, houve uma sequência de janelas abertas para o mundo de John. Uma consulta que lhe lembrava de quando Caleb tossiu pela primeira vez. Uma noite em que a solidão era tão espessa que ele aprendeu a dividir o silêncio com outra pessoa sem querer preenchê-lo com ordens ou soluções. Num desses diálogos, Emily confessou algo tão simples e devastador que John sentiu os olhos arderem. "Às vezes eu me pergunto se estou fazendo certo", disse ela, olhando para o filho adormecido no colo. "Sei que é pouco e que as coisas poderiam ser diferentes, mas faço o que posso." A afirmação tinha a precisão de quem aceita uma realidade e, ao mesmo tempo, a coragem de quem continua. John percebeu que ele mesmo fazia o mesmo. Vivia na borda do que restara de sua família, com as ruínas de um passado que ainda precisava ser honrado. Foi nessa tênue confluência de vidas que um pequeno incidente alterou a paisagem. Numa tarde em que a chuva parecia lavar a cidade de quaisquer promessas, Noah teve uma febre que subiu com rapidez assustadora. Emily, já acostumada a lidar com imprevistos, manteve a calma exterior, mas sua voz tremia por dentro. Pediu orientações a uma amiga, tentou segurar a respiração como quem prova remédio amargo e, em algum momento, pensou na possibilidade de procurar uma emergência.
Porém, a realidade lhe apresentou um obstáculo concreto: a falta de seguro, a fila do pronto-socorro, a certeza de olhares que perguntam sem dizer as palavras. John estava longe. Ele recebera uma mensagem curta mais cedo naquela tarde. Uma fotografia do termômetro, uma palavra isolada: febre. A palavra pulsou em seu pulso com força suficiente para dissolver protocolos. Ele não hesitou, vestiu um casaco, saiu sem pensar nas rotinas e foi até onde Emily estava com o coração acelerado na mochila do mundo. Quando chegou, encontrou o carro iluminado pela luz fraca do painel, Noah em choro abafado, Emily com os olhos inchados de quem segurava o medo. A cena era crua, sem enquadramento, e ali estava a urgência que nenhuma doação silenciosa poderia apagar. John, desta vez, não tentou a discrição. Tomou suas decisões com a força de quem não aceita esperar. Ligou para um número que sabia ser solução, encontrou uma médica amiga que atendeu fora de hora e insistiu por resposta. A pequena chamada fez a máquina girar. Um resultado. Uma porta que se abriu mais rápido do que o esperado, e para surpresa de ambos, a sensação de ser salvo de uma crise que poderia ter sido evitada. Mas aquela interrupção da rotina reservada trouxe consequências que John ainda não medira. A presença dele naquela noite, a decisão de usar recursos de influência para acelerar um atendimento, era uma linha que, uma vez cruzada, podia ser vista de muitas formas: ato humanitário, ostentação, invasão. E quando a luz branca do hospital focou nos seus rostos, tudo ficou mais complicado. Havia a gratidão que pairava no ar, e a pergunta que viria depois: até que ponto a ajuda dele era necessária, e em que medida transformaria a vida de Emily numa história pública que ela não escolhera viver? Ele ainda não sabia as respostas. Sabia apenas que, quando olhou para Emily naquela emergência, viu nos olhos dela algo que se fervilhava entre medo e esperança, e percebeu, com uma clareza quase derrubadora, que o gesto do primeiro prato embrulhado havia sido apenas o começo de algo que o exigia inteiro. Se você gosta de histórias que aquecem o coração, curta e inscreva-se. Aquela noite no hospital marcou um ponto de inflexão e, ao mesmo tempo, deixou tudo em suspenso. John não era do tipo que buscava holofotes. No entanto, a pressa que usara naquela emergência deslocara-o de seu anonimato habitual. Enquanto aguardavam a avaliação, Emily segurava a mão do filho e repetia palavras baixas, como se tecesse um feitiço de proteção. John ficou na retaguarda, observando, tentando ser necessário sem invadir, e sentiu que o ato de proteger agora havia mudado de forma. Na manhã seguinte, quando os olhares passaram do alívio para questões mais práticas, outras forças começaram a se mover. O gesto de John já não podia mais ser unicamente discreto, se alguém, numa sala qualquer, registrasse a presença de um homem bem vestido e amparando uma mãe e seu filho. A cidade tem suas antenas. A notícia de uma intervenção inesperada se propagava com a velocidade de um rumor, e John sabia que esse rumor mudaria a zona de conforto que havia construído. Ainda assim, naquele intervalo entre o ato e suas repercussões, havia espaço para a humanidade, para pequenos acertos, para o aprendizado de como trocar fraldas com mãos trêmulas, para o riso que surgiu quando John, desajeitado, tentou ninar Noah e acabou cochilando com o rosto junto ao do menino. Eram cenas triviais, mas tinham a delicadeza de quem descobre que a simples presença diária corrige entalhes do passado. Emily, aos poucos, deixou de ver John como apenas uma sombra gostosa de ajuda e passou a reconhecê-lo como alguém que, sem grandes alardes, se dispunha a aprender com ela. De sua parte, John começou a entender que cuidar não é resolver, é acompanhar, é assumir a rotina das pequenas responsabilidades. A vida que eles costuravam, ainda frágil, ainda exposta aos ventos da cidade, não era uma novela construída para público. Era uma prática diária que exigia ritmo e paciência. Mesmo assim, não faltaram inquietações. John, que sempre administrara crises financeiras com planilhas e decisões pragmáticas, encontrava-se agora diante de dilemas que nenhum balanço poderia resolver. Até que ponto tornar público o seu envolvimento ajudaria Emily? Havia o perigo real de que a exposição a transformasse, de novo, em objeto. Havia o perigo de que a omissão absoluta fizesse com que ela permanecesse invisível.
Entre ambos, ele buscava uma via que preservasse a dignidade dela e permitisse que o menino tivesse acesso ao que precisava. A cidade, entretanto, tem seus próprios modos de acertar contas. Notícias se formam de formas imprevisíveis. E quando John pensou ter controlado as pontes que havia acendido, não percebeu que, em outro lugar, alguém já falava da visão de um homem bem vestido saindo de um pronto-socorro com o filho de uma desconhecida nos braços. A reviravolta que John procurava evitar começava a se desenhar nas bordas de uma rede que não se pode ver até que esteja tecida. Foi nesse território instável que a história deles encontrou seu primeiro grande teste, um teste que exigiria decisões maiores que sacolas de mantimentos e consultas marcadas. A tensão, até então latente, aproximava-se com a calma de chuva que anuncia a tempestade, suave ao princípio e inexorável no seu avanço. John sentiu a responsabilidade crescer como algo que não mais cabia apenas em gestos noturnos. Havia corações que batiam por perto. Havia um menino que precisava de menos teorias e mais presença. E naquele exato momento, enquanto sentava-se de volta em seu carro luxuoso e observava a cidade que os ignorava, soube que a vida que começava a lhe pedir era outra, exigente, concreta, impossível de ser mantida em segredo por muito tempo. A vida que começava a lhe pedir era outra, exigente, concreta, impossível de ser mantida em segredo por muito tempo. Nas horas que se seguiram, John sentiu essa verdade como um peso que pedira para carregar, não como um fardo imposto, mas como uma tarefa que chamava seu nome. Não eram mais pacotes deixados à noite, eram presenças que necessitavam rotina, responsabilidade e, acima de tudo, proteção contra olhos que confundiam compaixão com espetáculo. Na manhã em que a primeira fotografia apareceu nas redes, ninguém pensou, à primeira vista, na enjoo de ruídos que tal imagem poderia provocar. A foto mostrava John saindo do hospital com o carrinho de Noah, uma imagem rápida, capturada por alguém que viera por acaso. A legenda era menor que os comentários que viraram-se logo após. Milionário salva bebê? Amor filantrópico ou publicidade pessoal? A narrativa se montou sozinha, e com ela vieram perguntas que nenhum dos protagonistas havia solicitado. Emily viu a foto por acaso, enquanto engolia uma sopa numa fila de abrigo. Ela deixou o líquido esfriar no fundo da tigela, mais pelo choque do que pela urgência da fome. Por um instante, todas as proteções que construíra pareciam frágeis como papel molhado. Havia, agora, vozes de estranhos sobre sua vida. A ideia de ser traduzida em manchete a fez recuar mais do que a falta de fraldas jamais conseguira. Em seu corpo, o instinto de proteger Noah se misturava com o medo de que, ao aceitar ajuda, ela perdesse o controle sobre a história do próprio filho. John, ao saber do vazamento, sentiu uma frustração nova, não pela sua imagem, mas pela possibilidade de que aquilo prejudicasse Emily. Tentou intervir nos bastidores, telefonou para conhecidos na assessoria de imprensa e pediu que não se transformasse em circo. Quis controlar a narrativa, não por vaidade, mas por lealdade. Ainda assim, a cidade tem força própria. Rumores cresceram como ervas em campo aberto. Alguns aplaudiam, outros questionavam motivos. Havia os que queriam ingressos para uma imagem redentora e os que desejavam apenas julgar. O que pesou mais foi a invasão à intimidade. Repórteres começaram a rondar o estacionamento onde Emily dormia. Flashes de celular apareceram ao lado do carrinho de Noah como pequenos mosquitos insistentes. Ela ficou alerta, o corpo preparado para reagir como tantas vezes tivera de fazer. As noites voltaram a ser longas, mas agora por razões diferentes. Não eram apenas a fome e o frio que deviam ser vencidos, mas a sensação de que a vida poderia ser convertida em espetáculo. John viu-se frente a um dilema que, na superfície, parecia simples: falar ou permanecer em silêncio. Permanecer silente significaria deixar que a narrativa fizesse vítimas por omissão. Falar poderia expor Emily de um modo que ela não pedira. Não era uma equação para executivos habituados a decisões em planilhas. Era uma escolha que exigia coração, prudência e humildade. Decidiu então que a voz precisava ser honesta e curta. Convocou uma entrevista breve, em que pediu que Emily não estivesse presente, não por medo, mas por respeito à sua vontade de não transformar-se em imagem pública.
Frente à câmera, John não vestiu defesas. Falou do vazio que carrega, das fotos empoeiradas que guardam Lillian e Caleb e da surpresa de encontrar, numa mãe cansada, uma forma de cuidado que ele havia perdido. Não falou como salvador, falou como alguém que descobriu que o cuidado recupera um sentido que o dinheiro não substitui. Pediu com firmeza tranquila que a imprensa permitisse que Emily escolhesse quando e como falar. Pediu também que não transformassem Noah em objeto de curiosidade. A fala teve um efeito mais humano do que político. Houve críticos, claro, existem críticas prontas para qualquer história, e parte dela é saudável, quando indaga por transparência e responsabilidade. Mas também surgiram vozes oferecendo ajuda real. Uma vizinhança que organizou doações discretas. Um grupo de voluntários de uma igreja que se dispôs a ajudar com uma lista de tarefas práticas. Empresas menores que buscaram vagas de trabalho compatíveis com a rotina maternal de Emily. Não foi uma enxurrada capaz de apagar as dificuldades sistêmicas, mas foi uma rede de pequenos apoios que, somados, começaram a dar sensação de margem de manobra. Emily, observando de longe, sentiu-se contrariada e grata ao mesmo tempo. Precisava de espaço para decidir. Alguns dias depois, aceitou conversar com a mãe, um encontro que havia sido, por anos, evitado por feridas abertas. A mulher que a gerara aparecera fria, com palavras pontiagudas escondendo um medo antigo. O reencontro foi tenso. Havia acusações contidas, medos e também o reconhecimento de que ambos haviam perdido algo valioso. Emily não buscou vitórias emocionais, buscou explicações e, quando possível, um acordo para que a mãe não interrompesse mais a vida de Noah. A conversa, mediada por John num banco de praça discreto, não foi filme. Foi feita de pausas, de mãos que se entrelaçaram por segundos, de olhares que pediam permissão. A mãe de Emily confessou, com a dureza de quem carrega vergonha, que havia cedido ao medo e ao orgulho quando expulsara a filha. Disse que agora via Noah e sentia remorso. Emily ouviu, não prometeu reconciliação imediata. Pediu, com coragem, que se currassem condições claras, visitas marcadas, ajuda concreta, sem intromissão. Foi um começo torto, real, uma costura que levou tempo. John, ali, sentiu que seu papel era de apoio, não de substituto de laços que precisavam ser reconstituídos entre mãe e filha. Enquanto isso, a rotina doméstica deles foi ganhando contornos de normalidade, ou pelo menos de uma nova ordem. John descobriu que trocar fraldas é um gesto que exige calma, braços firmes e um senso de humor que salva a sanidade em noites de choro. Em mais de uma ocasião, demorou a conseguir acomodar a chupeta em bocas que recusavam objetos com a mesma teimosia com que recusavam memórias antigas. Lidar com a hora do banho significou admitir que sozinho talvez não fosse capaz de tudo e que pedir ajuda não o diminuía. Aprendeu a preparar mamadeiras com a precisão de um aprendiz de relojoeiro. Aprendeu também a se levantar às 3 da manhã, não por disciplina de negócios, mas por companhia legítima de um menino que precisava de calor. Esses detalhes, trivializados aos olhos de muitos, tornaram-se para John pequenas lições de humanidade. Havia noites em que a cama grande lhe parecia vazia demais, então sentava-se no sofá, com a respiração de Noah ao alcance e permitia que as lembranças viessem sem pedir licença. Pensava em Lillian sorrindo no varal, em Caleb fazendo perguntas bobas que lhe arrancavam risos, e entendia que amar de novo não apagava o passado, apenas o ampliava com novas responsabilidades. A constelação de memórias passou a incluir risos recentes e pequenos desastres de fraldas mal pregadas. Na vizinhança, as histórias sobre o homem que ajudou uma mãe deram lugar a relatos mais humanos. O cozinheiro do restaurante que confessou a John, baixinho, que admirava a forma como Emily corrigia o sono de Noah. A enfermeira que explicava lateralidades de sintomas. O dono da lavanderia que passou a reservar uma máquina para as roupas da família quando os dias apertavam. Era uma rede discreta, feita de compromissos simples. John viu que sua influência podia ser usada para abrir portas, conversar com diretores de empresas locais, ajudar a encontrar uma oportunidade de trabalho com horários mensais que permitissem que Emily estudasse à noite, mas sempre cauteloso para não transformar cuidado em espetáculo público.
O que ele fazia com a intenção de promover autonomia, não dependência. A pressão midiática, embora menos voraz do que nos dias iniciais, deixou marcas. Houve episódios de intrusão que feriram Emily, uma fotógrafa que tentou alcançar o carrinho, um boato maldoso que circulou sobre o passado dela. Em cada investida, John aprendeu a colocar limites. Recorrendo a amigos e advogados que conheciam os meandros da cidade, impôs barreiras legais e práticas para proteger a privacidade do menino. Não foi um gesto heróico, mas um exercício contínuo de cuidar de alguém que não lhe devia nada além de confiança. Com o tempo, algumas portas começaram a se abrir. Emily conseguiu uma vaga num programa de capacitação que combinava aulas vespertinas e horas de trabalho parcial, algo que para ela soava como um bilhete para um futuro que não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre escolhas. John, sem se colocar à frente, ofereceu uma sala em uma fundação sua para que o projeto promovesse formação em horários flexíveis. Pediu apenas que o nome dele não estampasse nenhuma placa. O cuidado, nesse ponto, ganhou forma de infraestrutura. Apoiar sem ocupar o centro. A vida em comum, quando começou a se consolidar, mostrou-se feita de rituais pequenos. Havia uma manhã em que Noah batia uma colher na própria cabeceira e ria sem motivo. John batia palmas como se fosse um rei e ficava contente por não existir público ali. Em outro dia, Emily trouxe um livro de desenhos e sentou-se com John para colorir. Eles riram, leve, da forma como a tinta escapava pelo papel. Esses momentos, sem plateia, foram costurando uma intimidade que não dependia do reconhecimento externo. Não evitaram, naturalmente, desentendimentos. Há tensões quando vidas se tocam de modo profundo. Os medos antigos de Emily sobre perder o pouco que conquistara, as recaídas de John em modos solitários quando lembranças o invadiam. Houve dias em que a culpa pelo passado os fazia trocar em palavras ásperas, e seriam essas discussões que ensinariam ambos a ouvir. Aprenderam a pedir desculpas. Aprenderam, sobretudo, a acreditar que perdão não era apagar o que doeu, mas continuar a escolher estar um ao lado do outro. A cidade, lentamente, também aprendeu a olhar de modo diferente. As manchetes que inicialmente questionaram motivos começaram, aos poucos, a acolher narrativas de transformação que não buscavam glamour. Houveram reportagens que destacavam os programas de apoio à maternidade que surgiam nas redondezas, entrevistas que mostravam mães em conversas reais sobre desafios e, sobretudo, vozes que pediam que a história de Emily servisse de chamado para políticas públicas mais atentas, discussões que John apoiou sem tentar assumir a liderança. Ele usou seu acesso para facilitar diálogos entre gestores locais e organizações comunitárias, sempre exigindo que as decisões fossem tomadas com a participação dos diretamente afetados. Num domingo de outono, quando as manhãs já adquiriram um frescor gentil, Emily chamou John para ir a um parque simples onde costumava levar Noah. Não havia LEDs, não havia assessores, havia um banco sobre uma árvore e alguns brinquedos. John chegou com a pressa reduzida, uma habilidade aprendida, e sentou-se ao lado dela. Noah, enrolado num cobertor, estendeu a mão e tocou o rosto de John com a mesma curiosidade que o menino mostrara no primeiro encontro. Não houve plateia, apenas o som dos carros ao longe e o canto abafado de um pássaro. Emily olhou para John, hesitou e disse: "Você se lembra da primeira vez que me deu o prato?" Ele sorriu. Lembrava-se do gesto como quem guarda um bilhete antigo. "Eu penso muito nisso", continuou ela. "Não como um pagamento, mas como alguém ter visto que eu existia, sem me transformar em desculpa." John ouviu e sentiu que o reconhecimento dela não era moeda de troca, era presente. Os meses passaram, feitos de pequenos rituais e escolhas contínuas. Em uma manhã de sábado, ao trocar a rotina do mercado por um café, John pediu para conversar com Emily de modo diferente. Era uma conversa simples, pautada por um mapa de futuro que ambos sentiam crescer, mas sem pressa para rotular. Falavam de cursos, de sonhos de infância que pareciam menos distantes, de como organizaram um mural com fotos de Noah e de lembranças de Lillian que John mantinha na sala. Não para compará-las, mas para integrar memórias. Ele confessou que, muitas vezes, ainda era invadido pela culpa de não ter evitado certas perdas do passado. E Emily explicou que, por vezes, sua própria vergonha a impedia de aceitar carinho.
Havia espaço, naquele diálogo, para a vulnerabilidade. Num desses encontros, quando Noah pegou um lápis e pela primeira vez desenhou uma figura que lembrava um símbolo de casa, John sentiu uma paz que o surpreendeu. Não era a ausência total de dor, mas uma companhia que o tornava menos crônico. Emily, vendo-o emocionado, tocou sua mão rapidamente, gesto pequeno, decisivo. A intimidade entre eles semeou palavras que mais tarde viriam a formar um pedido. A proposta apareceu não como um espetáculo planejado, mas como um gesto que nasceu da rotina. Um jantar simples em casa, um bolinho de aniversário improvisado para Noah, um convite para registrar aquele momento com pequenas palavras. John não queria repetir o padrão de intervenções públicas. Por isso, escolheu um local simbólico e discreto, o banco de praça próximo ao restaurante onde tudo começara. O mesmo banco onde Emily costumava sentar-se nas noites frias. Chamou algumas pessoas íntimas, a mãe que vinha se aproximando com cautela, a recepcionista do posto de saúde que os ajudara, e pediu que houvesse apenas silêncio e presença. Não haveria imprensa. Quando chegou o momento, John se ajoelhou com a naturalidade que a vida lhe ensinara. Não foi um gesto coreografado. Foi uma tomada de consciência de que o que oferecia era compromisso e presença. Emily olhou para Noah, que dormia no carrinho sobre um cobertor azul que já havia visto dias melhores, e, por um segundo, a cena foi pura simplicidade. Luz morna, folhas caindo, respirações sincronizadas. John não fez promessas grandiosas. Falou da escolha de estar ali, do desejo de construir uma família que não nascesse de culpa, mas de cuidado. Pediu que Emily aceitasse ser parceira de vida, com liberdade e respeito. Emily aceitou, não por pressa nem por carência, mas por reconhecimento. Aquele homem havia aprendido a ouvir, a esperar, a construir uma presença que não aprisionava. Havia também um gesto prático. Ela pediu que mantivessem as coisas nas suas medidas, que não deixassem o mundo decidir por eles. John concordou, e nessa concordância havia maturidade. A cerimônia foi simples, poucas flores, risos contidos, uma mesa com bolo, palavras curtas e sinceras. Noah, quando acordou, olhou para os dois e, numa fala infantil que mais parecia pronunciar um nome que ainda estava formando, chamou John de Papi pela primeira vez. O som foi tão pequeno e tão verdadeiro que todos silenciaram por instantes. Emily sorriu com lágrimas nos olhos. John riu e chorou ao mesmo tempo, segurando a mão dela com uma firmeza recém-descoberta. Não foi o fim de conflitos. A vida continuou com suas exigências, fraldas a trocar, contas a conciliar, espera por consultas, o vai e vem de visitas que pediam limites. Mas havia agora um pacto concreto. Escolhas feitas por dois, respeito mútuo e a construção diária de um lar que incluía memórias passadas sem que estas se sobrepusessem ao presente. Anos mais tarde, quando alguém perguntasse à cidade o que aquela história encenara, talvez a resposta fosse confusa, variada. Alguns diriam que foi bondade, outros que foi privilégio bem usado, outros ainda que foi um encontro de vontades que não se pode replicar em massa. Mas, no pequeno universo que o cercava, a lição era mais simples e profunda. Olhar com atenção transforma o mundo de quem olha e de quem é olhado. O que começara com um pedido por sobras, culminara em algo maior, não porque dinheiro resolveu tudo, mas porque a atenção sustentada e o respeito deram forma a uma família que escolheu se manter unida nas pequenas tarefas de cada dia. John, em certa manhã de domingo, caminhou até o restaurante onde o primeiro olhar nascera. Entrou com passos mais leves do que os que o trouxeram a essa jornada. Sentou-se num canto discreto e observou um casal que discutia um mapa de viagem, uma família que ria alto e uma garçonete que ajeitava as louças com uma calma quase cerimonial. Pensou no furor da cidade, nas manchetes, nas noites longas, nas horas de espera no pronto-socorro. Pensou em Lillian e em Caleb, cujo espaço em sua vida continuava sagrado.
E então, sem pressa, deixou que os olhos encontrassem o vazio de antes, e por fim, os olhos de Emily surgiram. Ela vinha com Noah, que agora corria ao redor de uma mesa, livre e curioso. O encontro do olhar entre os dois foi breve e sem alarde. Nela havia gratidão, humor e parceria. Em John havia uma paz que não apagava as feridas, apenas as integrava a um projeto mais largo. A história, quando narrada, nunca soou como redenção instantânea. Foi contada por quem a viveu como um processo de aprendizagem, de como respeitar a dignidade de uma pessoa supõe ouvir, aprender, esperar e agir com discrição quando necessário. De como a compaixão não é espetáculo, mas prática diária. De como o luto pode ser transformado em cuidado quando a presença humana se faz contínua. E no centro disso tudo, o olhar que iniciou, aquele que pediu as sobras e que não foi de pena superficial, mas de reconhecimento da humanidade ao outro, permaneceu como símbolo de que um gesto simples, quando enraizado em respeito, pode desencadear mudanças reais. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança e inscreva-se para mais histórias assim.